Você que gosta de procrastinar, adiar as coisas que você tem que fazer para depois, você que tem dificuldade muitas vezes de cumprir seus prazos, aquilo que você tem que fazer hoje, você sempre pensa que tem amanhã, tem depois. As pessoas reclamam com você que você demora para fazer as coisas. Eu queria que você prestasse muita atenção. Você que quer ser uma pessoa produtiva, especialmente uma pessoa que tem mais resultados na sua vida. Porque resultados têm tudo a ver com o que eu vou falar com você agora. Eu estava meditando, lendo hoje o capítulo 17 do livro de Gênesis. E ali tem uma passagem muito curiosa, um acontecimento muito curioso. Neste capítulo, este é o capítulo em que Deus muda o nome de Abraão. Aliás, de Abrão para Abraão. Né? E ele faz uma aliança com ele, garantindo a ele que ele lhe dará um filho da sua esposa Sara. No capítulo anterior, ocorreu aquele deslize de fé de Abraão e de Sara, quando Sara propôs a ele que ele se deitasse com a empregada, com a serva Agar, para ter um filho por meio de barriga de aluguel. E Abraão fez isso. Então, Deus depois veio a ele e disse: não, você vai ter um filho da sua esposa e eu vou fazer uma aliança com você. E havia um detalhe curioso desta aliança. Ele disse: esta é a minha aliança, Deus falou para Abraão, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Que todo homem entre vós será circuncidado. Todo homem seria circuncidado, ou seja, ter a carne do prepúcio cortada. É a circuncisão que Deus determinou aconteceria a partir dali, daquele momento, na casa de Abraão e toda a sua descendência. O porquê disso e as razões não cabem aqui, eu não vou me desviar do foco desta mensagem. Mas basta dizer para nós hoje que a nossa circuncisão, graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus, todos os homens digam amém, a circuncisão dos dias de hoje é no coração, que é muito, muito pior, muito mais difícil do que a circuncisão na carne. Porque a circuncisão na carne do judeu, do homem judeu, do menino judeu, era feita no 8º dia de nascido. Então o bebê nem se lembra dessa dor. Mas a circuncisão do cristão, a circuncisão debaixo da graça, né, que as pessoas tanto dizem que não vivemos na lei, vivemos na graça. Pois é, a circuncisão debaixo da graça é diária, é todo dia, e é para homem e para mulher, tá? Bom, mas esse é um outro assunto. O curioso é que, então Deus apareceu a Abraão, falou para ele: olha, eu vou te dar um filho da sua esposa, Sara, em breve você vai ser pai do seu filho com a sua esposa, o tão sonhado, tão esperado filho de vocês, e vocês vão fazer esta aliança comigo e você vai circuncidar todo homem, todo macho na sua casa, a partir de agora. Então, eu posso imaginar Abraão chegando em casa, chamando todo mundo, Sara, os seus servos, os seus sobrinhos, Ló já não estava com ele aqui, mas os seus parentes e todos os que moravam com ele, todos os homens, mulheres, crianças e a sua esposa, e dizendo para eles assim: olha, eu tenho boas notícias e más notícias para vocês. A boa notícia é que Deus falou comigo, fez uma aliança comigo e Sara e eu vamos ter um filho. Todo mundo: finalmente! Agora vem a má notícia. E ele olha para todos os homens e fala, e mostra a faca. Eu vou ter que fazer um pequeno corte em vocês.
É cômico, mas é muito interessante, porque diz o texto sagrado, se você ler lá no versículo 23, que naquele mesmo dia, no mesmo dia que Deus falou com ele, está lá escrito, no mesmo dia, Abraão circuncidou a si mesmo e a todos os homens da sua casa. No mesmo dia. Me chamou a atenção naquele mesmo dia. Fez Abraão como Deus falara com ele. Por quê? Primeiro, da prontidão com que Abraão agiu. Ele foi rápido, ele não adiou, ele não demorou, ele não ficou pensando, titubeando, falando, não, a gente vai fazer isso aqui, primeiro vamos aí afiar umas facas, vamos deixar o pessoal se preparar emocionalmente, vamos ver se no fim de semana, para não estragar um dia de trabalho. Ele não ficou protelando aquilo que Deus disse para ele fazer. Deus falou com ele e no mesmo dia ele partiu para obedecer, cumprir o que Deus havia falado. Agora, detalhe, Abraão fez no mesmo dia aquilo que era altamente doloroso para ele e para todos os homens que foram circuncidados. Ele não adiou a dor. Ele não deixou para o dia seguinte. Ele não deixou para um dia mais ameno. Ele não pensou, vamos tentar fazer isso aqui o menos doloroso possível. Ele não fez nada para adiar aquilo que Deus havia falado. O que Deus disse para fazer, por mais doloroso que fosse, ele fez imediatamente. Então, Abraão não era Abraão por acaso. Ele não era Abraão por acaso. Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus falava, isso era um padrão de comportamento na fé de Abraão. Você vê que ele não demorava para agir. Quando Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, Abraão prontamente obedeceu. Diferente de Ló, quando você lê a história de Ló, depois lá no capítulo 19, você lê, 18 ou 19, se não me engano, acho que é 19, você vê que quando os anjos do Senhor falaram com Ló, foram lá em Sodoma para salvar Ló e a sua família, dizendo, olha, sai daí, vamos embora, depressa, porque a cidade vai ser destruída. O texto sagrado diz que Ló ficava se demorando. O fogo estava prestes a descer. Os anjos o apressando. E Ló se demorando, dizendo não. Quer dizer, apegado às coisas, enrolado. E quantas pessoas são amarradinhas na vida exatamente por esta mesma razão. Deus não apressou Abraão, mas Abraão teve pressa para obedecê-lo. Deus apressou Ló, mas Ló ficou arrastando os pés e se demorando. Assim tem sido a história de muita gente. Muitos têm sido omissos, demorados em atender à voz de Deus. Deus fala com eles e eles dizem assim, sim, eu tenho que fazer, é verdade, eu vou procurar fazer isso, eu vou tentar. Eles ficam, enrolando e passa um dia, 2 dias, 5 dias, 1 mês, 1 ano, uma vida passa e a pessoa não muda. Porque ela fica apegada àquilo que ela gosta, aquilo que até está fazendo mal para ela. Sodoma fazia mal para Ló e para sua família. E Ló queria ficar lá. A mulher dele ainda olhou para trás. Então, quantas pessoas estão vivendo assim como Ló, arrastando os pés no que diz respeito a obedecer à palavra de Deus, se demorando a tomar atitude, a mudar? Quantas pessoas não progridem no trabalho, não progridem na família, na fé, não desenvolvem, porque são pessoas omissas, preguiçosas, espiritualmente, mentalmente preguiçosas. O que é importante, elas adiam, e o que é irrelevante, elas fazem na hora.
Até quando você vai ser um Ló da vida? Até quando você vai se demorar para fazer o que Deus manda? Não importa o quão doloroso, o quão difícil seja o que Deus tenha pedido para você fazer, e eu tenho certeza que poucas coisas que Deus pede alguém a fazer seja mais difícil e doloroso do que uma circuncisão na carne, que Abraão prontamente fez no mesmo dia. Não importa quão doloroso, faça prontamente. Aquilo que você tem que fazer, faça logo. Mude. É perdão que você tem que pedir, peça. É um confrontamento que você tem que fazer, confrontar uma pessoa, um conflito que está acontecendo, resolva logo. Resolva logo a tua questão com a tua esposa, com a tua mulher, com o teu marido, com o teu pai, com a tua mãe. Resolva logo a tua situação com Deus. Resolva logo. Corte logo esse mal da tua vida. Abraão cortou na carne e às vezes você tem que cortar na carne. Você tem que cortar esse contato do teu celular. Você tem que sair desse grupo do teu celular. Você tem que cortar esta amizade que você tem, esse mau hábito que você tem que cortar, jogar fora esse vício que você pratica. Às vezes a gente tem que cortar na carne para fazer aliança com Deus. É sacrifício, é difícil, mas ninguém vai alcançar os benefícios que Deus tem sem sacrificar. Esse é o preço da aliança com Ele. Obedecê-lo prontamente, não importa a dor, o sacrifício que você tenha que enfrentar. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!